negócio vai me tornar bilionário. Eu enxergo assim. Agora, se o Brasil der muito errado, a ponto desse negócio incrível que a gente está construindo não dar certo, então eu quero ir embora daqui. E para isso eu quero ter um patrimônio robusto lá fora. Então, do meu dinheiro investido no mercado financeiro, e aí eu estou desconsiderando participação em empresas fora de bolsa, que eu digo, e também estou desconsiderando imóveis que eu tenho aqui no Brasil, eu quero que pelo menos 50% esteja fora do país, ou o país fora desse dinheiro. Porque Bitcoin, por exemplo, eu conto assim, eu não estou tirando dinheiro do país, mas eu estou tirando o país do meu dinheiro. Então, eu vou ter mais ou menos uns 30%, tirando o que eu tenho em Bitcoin, investido hoje no mercado americano, que é o que eu uso para ter acesso ao mundo inteiro, porque é um mercado que te dá acesso a tudo, né, cara? Perfeito. Então, esse é o racional. Não, legal, boa. E é bacana você ter comentado o seguinte, pô, hoje eu sou muito rico, imagino que multimilionário, né, que você seja, mas você não é líquido, você não tem dinheiro disponível. Isso é algo que as pessoas confundem, né, porque elas veem lá o Jeff Bezos, o Musk, com um patrimônio de 100 bilhões de dólares, e falam, nossa, esse cara, obviamente ele está, assim, com bastante dinheiro, ele deve ter uma liquidez muito alta, mas ele não tem 100 bilhões de dólares disponíveis. E as pessoas falam, imagina se a gente pegasse 50% desse dinheiro, né, e a gente utilizasse para auxiliar as pessoas que mais precisam. Eu falo o seguinte, beleza, você ia pegar a participação do Bezos, ia ter que vender, né, as suas ações, você muito provavelmente diluiria o Bezos, ou você queimaria o caixa da empresa para recomprar essas ações e muito provavelmente se tornaria ali a Amazon ou a Tesla, né, do Elon Musk, qualquer outra empresa menos eficiente, menos líquida e com problemas de caixa. Eu não vou entrar muito aqui porque o Leandro daqui a pouco ele vai me dar um chute, me corrigir e tudo mais, mas basicamente isso é extremamente importante, né? Diferenciar o que é patrimônio do que é dinheiro disponível. E aí, entendi, né? 50% da grana disponível para você colocar, que esteja no mercado financeiro. Exatamente. Né? E a Raiz, na sua opinião, né? Esse percentual, na sua visão, qual que tem que ser investido lá fora? Uma pessoa que hoje está assistindo a gente aqui, né? A gente pegou o racional do Bruno, mas tem um outro... Qual que é o seu percentual? Qual que é o seu racional para tua exposição lá fora? O Bruno deu um racional que parte de um planejamento de vida, de um planejamento se a empresa, um hedge ali, a empresa não deu certo, é porque o Brasil não deu certo, então eu quero estar com o meu dinheiro fora. E faz todo sentido. Agora, deixando de pensar em trajetória de futuro, essa parte mais qualitativa, se eu quero de fato que meu dinheiro esteja fora do Brasil, pensando em alocação de patrimônio, eu estaria totalmente tranquilo com uma exposição de 20%, porque o brasileiro, em média, não investe. Então, se eu conseguir convencer os meus assinantes, as pessoas que me seguem, a ter pelo menos 20%, eu acho que é um ótimo começo. Tem até um estudo do JP Morgan que foi feito ali, se não me engano, 2019, final de 18, que mostra que, em média, 12 investidores brasileiros, a gente já sabe que a parcela de investidores já é pequena, mas dos que investem, em média, tem uma exposição no exterior de 0,5%. Então é muito pouco. Isso é BDR ainda ou não? É direto mesmo? Seja BDR, seja comprando direto, uma exposição em ativos internacionais. Então é muito pouco. E acho que um país como o Brasil, também concordo com o Bruno, que a gente pode ser ali um país medíocre, de ficar sempre ali na média, a gente nunca vai explodir, mas nunca vai ser Estados Unidos, mas tem que aceitar a nossa realidade, um país emergente, de riscos políticos, então ter uma parte do patrimônio lá fora é bom para o brasileiro defender o seu poder de compra até mesmo aqui no Brasil. Então eu estou extremamente satisfeito se eu conseguir convencer a galera que está ouvindo a ter pelo menos uns 20% lá fora. Legal. E é importante, né, a gente falar isso, porque eu perguntei aqui para a Raiz, mas eu sabia, obviamente, porque a gente trabalha junto, né? Joguinho combinado. Exatamente. Levantei a bola, né? Mas o que a gente estudou na hora de a gente definir esses 20%? Qual que seria um percentual de investimentos globais, né, que trariam a melhor relação risco-retorno para a carteira do brasileiro e da brasileira? Então a gente simulou várias carteiras de investimento ao longo, sei lá, de 3 meses e a gente chegou nesse percentual aí de 20%, é o que traz uma relação risco-retorno interessante, né, para a carteira do investidor, da investidora. E aí, Bruno, perguntando então, né, que você tem quer ter... E tem um prazo para você chegar nesse 50%? Na verdade, todo ano eu chego nisso, até o final do ano. Isso é uma meta que eu tenho dentro do meu bloco de metas lá, já há 3 anos, e no ano passado eu falei, não, o Brasil tá tão barato que eu vou ficar abaixo disso. E no final eu dei uma arrependida, sendo bem sincero aqui. Eu esperava um outro rumo ali da eleição, por mais que eu soubesse que ia ser muito dividido, então eu dei uma arrependida. Esse ano eu falei, não vou me arrepender, e até o dólar ele tá dando uma chance boa pra gente entrar a preços mais baixos no mercado americano, né? Tudo bem que você pode argumentar que estaria até mais baixo se não fosse a questão de risco político, né? Vendo o que aconteceu em outros países também.
Se Mas- fosse a Noruega, tá baixinho, né? Pois Basicamente é. esse é o argumento. Mas eu pretendo até o fim do ano tá batendo essa meta. Mas eu vou fazendo isso aos poucos. Então, todo mês eu tô mandando uma parte do meu capital lá para fora para gradativamente chegar nesses 30%. Né? Mas pode ser que eu chegue sem mandar o capital. Depende do que vai acontecer aqui no país, né? Eu espero que isso não venha acontecer. Porque para chegar sem mandar capital, é o dólar se valorizando muito contra o real. Não é o meu cenário até 2024 aí, porque eu acho que o Roberto Campos Neto, na frente do Banco Central, se o dólar começar a subir demais, ele vai subir juros. Por mais que aí vai ter aquela guerra, né? Aham. Poder Executivo e Banco Central, um culpando o outro, mas eu acredito que vai ser assim. Legal. E aí, você faz o cálculo da sua participação no Grupo Primo no final do ano para ver... Porque, assim, o seu 50% depende de quanto vale os outros 50%, né? Senão, sei lá, o Grupo Primo aumentou muito a participação, você vai ter que mandar mais dinheiro ainda. Não, porque o Grupo Primo eu conto com algo à parte. É só o dinheiro que tá no mercado mesmo. Arrependido. Esse ano eu falei, não vou me arrepender. E até o dólar, ele tá dando uma chance boa pra gente entrar a preços mais baixos no mercado americano, né? Tudo bem que você pode argumentar que estaria até mais baixo se não fosse a questão de risco político, né? Vendo o que aconteceu em outros países também. Se fosse a Mas- Noruega, tá baixinho, né? Basicamente esse é o argumento. Mas eu pretendo até o fim do ano tá batendo essa meta. Mas eu vou fazendo isso aos poucos. Então, todo mês eu tô mandando uma parte do meu capital lá para fora para gradativamente chegar nesses 30%. Né? Mas pode ser que eu chegue sem mandar o capital. Depende do que vai acontecer aqui no país, né? Eu espero que isso não venha acontecer. Porque para chegar sem mandar capital, é o dólar se valorizando muito contra o real. Não é o meu cenário até 2024 aí, porque eu acho que o Roberto Campos Neto, na frente do Banco Central, se o dólar começar a subir demais, ele vai subir juros. Por mais que aí vai ter aquela guerra, né? Aham. Poder Executivo e Banco Central, um culpando o outro, mas eu acredito que vai ser assim. Legal. E aí, você faz o cálculo da sua participação no Grupo Primo no final do ano para ver... Porque, assim, o seu 50% depende de quanto vale os outros 50%, né? Senão, sei lá, o Grupo Primo aumentou muito a participação, você vai ter que mandar mais dinheiro ainda. Não, porque o Grupo Primo eu conto com algo à parte. É só o dinheiro que tá no mercado mesmo. Ah, tá. Até é só a sua porque- liquidez, né? Exatamente, exatamente. Então isso aqui eu conto totalmente à parte, imóveis eu conto à parte, é mais o dinheiro que está no mercado mesmo. E eu vou fazendo essa conta para chegar até esses 50%, né? Sendo que, como eu disse, 30% está no mercado americano e uns 20% tá em Bitcoin. Aí se o Bitcoin dispara pra cacete, negócio que aconteceu agora no começo do ano, aí eu fico mais tranquilo. Por exemplo, agora eu tô acima da meta. Sim. Porque eu não tinha no meu planejamento uma subida de 35% do Bitcoin em um mês, né? Aham. Que bom que aconteceu, Exato. né? Mas não estava no planejamento. Boa. E aí, ó que interessante, a gente tá falando de investimento no exterior e em nenhum momento, assim, eu perguntei, né, de dólar especificamente, mas toda hora que você vai se referir a investimento no exterior, você fala da exposição em dólar. Isso é interessante, né, porque quando a gente pensa em moedas, as pessoas sempre falam moeda forte. Mas a primeira coisa que vem à cabeça é o dólar, né? Mas a gente tem, por exemplo, moedas de outros países desenvolvidos. A gente tem o euro, né, que ali pega, Alemanha, França, né, e outros grandes países ali da região, né, da zona do euro. A gente tem o iene japonês, por exemplo. Por que, né, o dólar ele é um pilar tão importante? Qual que é a história do dólar aí, né? E por que ele se mantém? Toda hora surge aí uma ideia de uma moeda nova, dos BRICS, não sei o quê. Agora há pouco falaram da moeda, essa unidade virtual que seria criada para liquidação de transações entre Brasil e Argentina. E a ameaça de deixar de negociar petróleo só em dólares. Mas ele é uma moeda muito forte, é demandado pelo mundo todo. O mercado americano também é muito forte. Então, a posição do dólar hoje é indiscutível. Porque se você pensa, qual outra moeda vai assumir essa posição? Porque se ele sai, outra tem que assumir. Sim. O pessoal fala, não, vai ser a moeda chinesa. Não vai. Não vai, ninguém quer moeda chinesa. né? Ninguém quer. Só o pessoal que tem dívida com a China é obrigado a pagar com Não, isso. e um detalhe interessante é que quando as pessoas pensam o seguinte, mas e quando a China passar, né, em termos de PIB, passar os Estados Unidos? Eu falo o seguinte, olha, você está pensando de uma forma muito binária. Né? Você está pensando o seguinte, poxa, quando a China passar os Estados Unidos como a maior economia do mundo, né, você acha que o dólar ele vai para zero? Ele não vai valer nada. As Exatamente. pessoas pensam isso. Né? Só a gente pensar no euro. O euro é aí a segunda, né, em termos, digamos assim, a segunda maior região econômica do mundo, entre Estados Unidos, China e Europa ali, né? Mas, poxa, o euro, ele se manteve desde a sua criação, lá em 2002, né, como uma moeda extremamente valorizada também, mesmo não sendo o líder em termos de crescimento econômico global. Franco suíço. Exato. Libra. A Libra é um exemplo bom porque a Inglaterra, com a Libra, era a dona do sistema monetário mundial até o dólar assumir. Aí o dólar foi assumir a posição da Libra. E aí? Aí foi a vez do real agora, né? Não, você vai olhar, a Libra vale pra caramba, pô. Deve estar uns R$6 aí.
a Libra. Então não é porque o dólar pode vir a perder isso um dia que ele vai deixar de ser uma moeda forte em comparação à nossa moeda emergente. Até porque você falou da história, é igual renda variável aqui no Brasil, porque é tudo via ETF, tá tudo variando o tempo todo. E se a gente olha a performance do ano passado, foi para vários ETFs de renda fixa, que existem há uns 20 anos, o pior ano da história. Exato. Só que se você volta para olhar os outros anos, tipo 2009, 2008 foram anos ruins. O que aconteceu com 2010, 11? Foram os anos onde eles voaram. Por que foi ano ruim? Porque o juros está subindo e eles sofrem com marcação a mercado. Quando os juros começam a cair, eles voam. Então, eu estou olhando isso pensando, o que eu prefiro? IPCA mais 6 ou dólar mais 5, mais 4,5, mais 6 às vezes? Eu prefiro o dólar. E aí eu penso, em marcação a mercado, onde que vai ser mais rápido a queda dos juros? Onde é que ela deve acontecer primeiro? Eu olho para o Brasil, governo querendo gastar mais, expectativas de inflação subindo, sendo revisadas para os próximos anos. Eu olho lá para fora, o juro ainda está subindo, só que já tem muita gente falando, não, esse juro vai causar uma recessão no mercado americano, isso vai acontecer. E qual é a medida que o Banco Central americano toma em época de recessão? Eles cortam juros. É quando eles cortam juros, esses instrumentos de renda fixa se valorizam, a bolsa lá sobe. Então tem muita gente torcendo, recessão vem logo, para ter corte de juros e as posições começarem a se valorizar. Então, eu tô pegando bastante renda fixa lá fora agora. Legal. Isso não acontecia até um ano atrás. Sim. Porque a nossa geração, a gente tem 30 anos aqui mais ou menos todo mundo, não pegou os Estados Unidos com juros tão altos quanto agora. Perfeito. É uma chance de ouro que as pessoas Perfeito. estão deixando passar, assim, tá passando na frente delas. E é aquele negócio, né? Na mitologia grega tinha um deus que era o Kairos, era uma divindade do tempo entre as várias que existiam, que ele tinha uma aparência diferente. Ele era um jovem, belo, com asas, mas com um penteado heterodoxo, digamos assim, porque ele tinha uma única mecha na frente da cabeça e era careca atrás. Então, quando Kairos, que era o deus do tempo oportuno, aparecia, ou você pegava pela mecha, ou você deixava passar e aí já era. Esses juros de 5% que a gente está vendo agora, é agora. É a mecha. O Kairos está na tua frente e parou para tomar um café. A gente tá dando Tá sopa. na hora de pegar, porque depois... Perfeito. Acho E que você tem que ter no mínimo 60 anos pra ter visto um juros tão alto assim, que foi na década de 80, né? é interessante você... E até frisar uma coisa, né? Para ver como Considerando- investidor, né? pra ver com mais de 20 anos que eu fiz a Sim, conta. sim. Existe uma diferença relevante entre os mercados de renda fixa lá nos Estados Unidos e o mercado aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem 1/3 da dívida pública, né, no que a gente chama de pós-fixado, que é atrelado a Selic, CDI. Isso é muito ruim para o Banco Central controlar, né, a taxa de juros, porque ele diminui o poder da política monetária. Por quê? Porque ativos pré-fixados indexados à inflação, como o Bruno falou, quando você eleva a taxa de juros, a taxa Selic, o preço desses ativos tende a cair, dando uma sensação na população, nas empresas, de mais pobreza, digamos assim, de menos dinheiro disponível. E aí, a vontade das pessoas gastarem, elas reduzem. Lá nos Estados Unidos, como já é um mercado mais maduro, a maior parte da dívida pública é o quê? Em pré-fixados, indexados à inflação. Logo, quando você vai investir lá em um ETF de renda fixa nos Estados Unidos, você tem que entender que a maior parte dos ativos disponíveis são pré-fixados, indexados à inflação. O risco que a gente fala aqui, né, que é bem menor, é o risco de crédito, que é a chance de alguma dessas empresas te dar um calote no vencimento da dívida. Mas, em termos de oscilação de preço diária, esse risco ele é tão relevante quanto, ou até maior, que tem um outro fator. Como as empresas elas são mais seguras e mais sólidas, quando elas emitem uma dívida, elas não emitem para 5 anos. Elas não emitem para 10. Elas emitem para 15, para 20, para 30 anos. A gente até tem debêntures aqui no Brasil, por exemplo, desse prazo. Mas lá nos Estados Unidos é super comum. Qual era o prazo das americanas, o debênture delas? Putz, Era várias, 5... Tinha algumas, mas na média era 5 anos. 5 anos. Né? Mas você chegou lá fora, teve, na época que o juros estava muito baixo, tinha empresa